Eu tenho 52 canais aqui no YouTube onde eu não apareço, onde eles me dão mais resultado financeiro do que os meus próprios canais que eu apareço. E eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Toca aqui embaixo para você conhecer esse produto que você vai gostar demais. Nós começamos como líderes do campeonato, nos mantivemos em zona de Libertadores e terminamos brigando pela Sul-Americana. E foi um ano que o Flamengo estava para cair. E nós, aí aquela coisa, né? O jogo treino lá em General Severiano, aquela confusão, a torcida lá, porque quando eu tava no Flamengo e o Botafogo caiu, eu tava do outro lado. E aí a situação tinha se invertido. Agora eu estava no Botafogo, o time muito bem, e o Flamengo numa situação difícil. A gente vai pro jogo, clássico, lá em Volta Redonda, 1-0 pro Botafogo no intervalo com um homem a mais. E a gente falou no intervalo, gente, vamos matar o jogo, porque é Flamengo, é uma camisa pesada do outro lado. Resumo da história, com um homem a menos, 3-1 Flamengo. Os caras buscaram, viraram, a gente perdeu alguns gols. E assim, o Celso Roth, que na época era o treinador, ele tirou o lateral esquerdo porque o Bill já estava com amarelo, ele ficou com medo do segundo amarelo e colocou o lateral direito na esquerda. Com 10 minutos ele teve uma lesão muscular, não tinha ninguém para repor, ele pegou o Glauber, que era um volantezinho pequenininho, e pôs na esquerda. O Flamengo botou Diego Souza em cima dele, o Glauber era... Ator, né? Um anão perto do Diego, ele girou 3 vezes em cima do Glauber, nada, não culpa dele, mas por uma questão física. Pênalti, gol do Diego, a gente perdeu o jogo. Eu tô chegando no carro, eu ia voltar com o meu assessor de imprensa. E aí vem o Cícero Melo, da ESPN, e fala assim, Caio, bom, um pouquinho antes, a gente chega no vestiário e o Bebeto esculacha a gente. E ele tinha razão. Por quê? Porque a gente não poderia perder da maneira como nós perdemos. São aquelas coisas do futebol, acontecem. Ninguém fez de sacanagem, mas era um jogo que estava nas nossas mãos, 1-0, numa fase boa, contra um time com um homem a mais, você não pode tomar 3 gols. E nós tomamos. E aí a gente ouviu tudo que o Bebeto tinha para falar. Na hora que eu tô entrando no carro, o Cícero Melo vira e fala assim, o Montenegro, o vice-presidente de futebol, acabou de dar uma declaração forte dizendo que que vai ter uma lista de dispensa, que é um bando de sem vergonha que não merece vestir a camisa do Botafogo. O que você tem a dizer sobre isso? Eu falei, eu sou funcionário do clube, eu não ouvi, eu não tenho nada a dizer. Depois que eu entender o que ele falou, eu te respondo. Entrei no carro e falei, liga o rádio, quero ouvir na íntegra o que o Montenegro falou. E voltei para o Rio de Janeiro ouvindo a íntegra do Montenegro. E ele fala, bando de sem vergonhas, que foram coniventes com a situação do Flamengo, que não tiveram a coragem de rebaixar um rival e que ia ter uma lista de dispensa sim. E que o meu nome, teoricamente, seria um dos que encabeçaria essa lista. Você pode não gostar de mim como jogador. Você tem todo o direito de achar que eu não jogo bem, que eu não funciono, que eu não mereço ser titular. Mas você não pode atacar a minha integridade. Porque isso eu não abro mão. Isso aí é uma questão de valores que eu aprendi com os meus pais e que eu não faço com nenhum outro atleta e nenhum outro comentarista. Porque... Como se tivesse entregado o jogo. Exatamente. Foi o que ele quis dizer, que nós nos entregamos, vendemos o jogo para o Flamengo. No dia seguinte era folga, foi marcada uma reapresentação, acabaram com a nossa folga. Isso eu tô contando em primeira mão, hein? Caramba, Nunca contei isso nem no Bem Amigos, nem no Boleiragem, lugar nenhum. E aí a gente vai, na hora que a gente chega, staff todo, todos os jogadores e toda a comissão técnica, diretoria. O Bebeto não foi. Foi o Montenegro e um senhorzinho do lado dele. E aí ele entra, tá todo mundo sentado, muito chateados. E, paralelamente a isso, eu combino com o meu empresário e falo assim, eu não visto mais a camisa do Botafogo. Porque não é justo o que eles estão fazendo comigo e pode marcar uma coletiva de imprensa para depois da apresentação, que eu vou falar algumas coisas que precisam ser faladas. Resumo da história. O Montenegro chega e fala assim, eu tenho 3 perguntas e eu não saio daqui sem as minhas respostas. Na coletiva? Não, Não, só internamente. Primeiro, o que vocês vão fazer? O que aconteceu para vocês perderem um jogo com um homem a mais? Segundo, o que vocês vão fazer para reparar a vergonha que foi o jogo de ontem? Terceiro, vocês querem que o Roth continue ou o Roth saia? Porque para entregar o jogo do jeito que vocês entregaram, eu acho que vocês não querem mais o treinador. Eu vou sair, em 5 minutos eu quero as minhas respostas. E saiu. Todo mundo saiu, ficaram só os jogadores. O Scheid era nosso capitão. E aí eu falo, Scheid, gente, alguém entregou? Alguém fez de sacanagem? Alguém fez de propósito? Mas eu fui muito atacado. Por quê? Porque foi dito isso e atrelaram essas críticas ao meu nome, ao do Alex Alves e ao do Guilherme.
que eram os 3 maiores salários da época, 3 jogadores mais badalados e tal. E eu não admito isso. Então eu vou pedir um favor para vocês. Eu não vou jogar mais. Para mim a temporada acabou, mas eu não posso aceitar que falem da minha integridade da maneira como eles falaram. O Montenegro vai voltar e eu vou pedir uma coisa para vocês. Deixa eu falar. Eu marquei uma coletiva de imprensa quando acabar essa reunião, mas antes da coletiva eu preciso falar algumas coisas pro Montenegro. Então, por favor, eu sou um cara mais equilibrado e eu sei o que eu quero falar e de que maneira que eu vou falar. Por favor, não me interrompam. É a única coisa que eu peço a vocês. Não, você não vai sair, você não vai sair. Na hora que a gente tá naquela confusão, o Montenegro volta com a comissão técnica, com a diretoria. Isso que eu tô resumindo a história, hein? E aí ele vira e fala, tem minhas respostas? Com uma certa arrogância. Na hora que ele fala isso, eu vou abrir a boca o Chaide, como capitão do time, como um líder, e ele foi muito bem. Ele vira e fala, Montenegro, ninguém entregou de sacanagem. Mas para devolver, sei lá qual é a palavra certa, mas assim, para retribuir, para pagar uma impressão que nós deixamos ontem, a gente te entrega uma Sul-Americana. Uma competição internacional que o Botafogo não disputa há 10 anos. Em relação ao que aconteceu, é do futebol, ninguém fez de sacanagem. O jogo escapou. Porque acontece, por isso que o futebol é essa loucura. A gente não entregou, a gente não fez de sacanagem. E em relação ao técnico, cara, o Roth não tem culpa de nada. A responsabilidade é dos jogadores. E, de fato, a responsabilidade era nossa. Então, cara, se você dispensar um jogador, como foi aventado aí lista de dispensa, você vai jogar com os juniores. Se tirar um, saem todos. Nisso ele me quebrou. Porque foi exatamente o que eu tinha pedido para não falar. Aí o Montenegro vira e fala assim, porque, pô, foi um absurdo, não sei o que. Na hora que ele tá falando, eu falo assim, Montenegro, eu tenho uma pergunta pra você. E se você quiser, eu vou sair. Eu te dou 5 minutos, mas eu não gostaria de sair dessa sala sem uma resposta, ironizando o que ele tinha acabado de falar. E aí ele olhou e entendeu a ironia e falou assim, como é que é? Foi como é que é o caramba. Você é vice-presidente de um dos maiores clubes do mundo. Um time que deu Garrincha, deu Zagallo, deu tantos jogadores, Túlio Maravilha, para a história do futebol brasileiro, ou você é um boleirão chefe de torcida? Caraca. Ele falou, como é que é? Foi, como é que é o caramba? Você me acusou de sem vergonha, vagabundo, que entregou o jogo pro Flamengo e que foi conivente com o meu adversário. Em nenhum momento você protegeu esse elenco que tá há 3 meses sem salário, que nunca expôs isso na mídia, que não tem internet, que a gente treina em cima do shopping e dá uma dor do caramba no tendão de Aquiles. Eu fiquei 2 meses fora do Brasileiro por inflamação no tendão de Aquiles. Eu nunca falei aqui que quando eu fui assinar o contrato, acabou a luz do Botafogo, eu tive que assinar no shopping porque vocês não pagaram a conta de luz. A gente defende a instituição. Você expôs os atletas. Isso eu não vou admitir. Expõe o atleta, não o ser humano. Não que eu tô falando isso, levanta o time inteiro. É isso mesmo, seu... E vira uma confusão. Todo que era mundo contra tudo ele. que eu tinha pedido para não acontecer. Caraca. Beleza. Resumo da história, que tem uma segunda parte. O Montenegro vira e fala, cara, eu queria pedir desculpa. Aí tem um senhorzinho do lado dele, que vira e fala, pera. Deixa eu me apresentar. Eu sou Cantarelli, não lembro o nome dele. E, cara, eu sou o cara que ajuda a pagar o salário de vocês. E eu sei o esforço que essa diretoria faz, porque eu sou vice-presidente de tal banco. E, cara, eu gostaria de que isso tivesse sido gravado. Porque eu fui um dos caras que, como o Montenegro falou, liguei pro Montenegro pedindo uma satisfação, que alguma medida tinha que ser tomada. E hoje, como botafoguense, eu tô tendo a maior aula que eu tive na minha vida do esporte, porque eu tô vendo que vocês sentiram a derrota, que não foi de propósito, que vocês estão indignados. É tudo que o torcedor botafoguense queria ouvir, essa indignação. Aí eu virei e falei, obrigado, primeiro, por ajudar a pagar o nosso salário, que não é um problema seu. Agora, se você tá ajudando a pagar o salário, já é um modelo de gestão que não tá dando certo. Sim. Porque o salário tá com 3 meses de salário atrasado. Mas, enfim, obrigado. Isso mostra que as coisas não estão tão bem assim, e vambora. Resumo da história, o Montenegro pediu desculpas a mim, ao Guilherme, ao Alex Alves, falou, eu não citei vocês, quem citou foi a imprensa, mas você falou em lista de dispensa. Sim. Pediu desculpas ao Roth, o Roth foi mantido, isso eu tô resumindo, tá? Pediu desculpas ao Roth e tocamos a vida. A assessora de imprensa virou e falou, tem 2.000 pessoas lá embaixo esperando uma resposta depois de um clássico que vocês perderam. E aí a minha sugestão é que você, Caio, como uma pessoa mais equilibrada desse grupo, faça um pronunciamento.
O Rotti foi muito íntegro, muito correto e falou: o Caio fala, mas vamos todos, porque vai estourar no Caio. Então o Caio pode falar, fala que não é uma entrevista, é um pronunciamento e vamos embora. Beleza. Desci, falei, vida que segue. Jogo seguinte, Curitiba, a gente ganha de 2-0, eu faço um golaço, um mata no peito, pega um voleio bonito e tal. Eu não tava na coletiva de imprensa, o Montenegro entra no vestiário e fala: Caio, me acompanha. Porque na discussão eu falei, você me desculpa? Eu falei, não. Eu te desculpo quando você me pedir desculpas públicas. Porque você não falou na TV, se desculpa na TV. E aí ele, muito corretamente, me leva pra coletiva. Todo mundo estranha, porque eu não era um dos nomes da coletiva. E ele fala, queria pedir desculpas ao Caio, porque eu sou apaixonado por esse clube, eu sou extremamente passional. E o que eu falei depois do jogo do Flamengo repercutiu muito em cima do Caio, do Alex e do Guilherme. O Alex e o Guilherme não estão nesse jogo, mas eu queria pedir desculpas para você, Caio, dizer que você foi um dos maiores caráteres que eu tive a oportunidade de trabalhar na minha carreira. Na hora que voltou para mim, eu falei, desculpas aceitas, levantei e saí e resolvi o meu problema com o Montenegro. Porque se ele fez muita bobagem, ele teve a humildade de pedir desculpas. Sim.